Olá, professor Márcio. Tudo bem? Mais uma vez aqui agradecendo o seu convite para a gente bater um papo aqui sobre língua portuguesa, agradecendo também, né, a atenção do seu vasto público aí para nossos encontros. Então, uma boa noite para você que estamos à noite, mais um bom dia, uma boa tarde também para quem está assistindo aí em período diverso. Com certeza. Bom, e o tema hoje é interessante. Uma reflexão com o título Multidão de Mosquitos. Vamos ver o que nos aguarda. Essa expressão, ela vai me trazer aí alguns conceitos que eu gostaria da gente ter uma conversinha. Vou abrir aqui um texto para a gente. Tá. A questão é, primeiro tópico, né? O assunto envolve o que eu escrevi aqui em relação a substantivo coletivo. Substantivo coletivo é aquele substantivo que, mesmo no singular, ele traz uma ideia, um conceito de plural. Então, eu dei um exemplo aqui, esquadrilha. Esquadrilha, esse substantivo, ele significa um conjunto de aviões. Então, é uma palavra que, mesmo no singular, traz uma ideia de plural. A partir do momento que eu tenho a ideia que esquadrilha é um conjunto de aviões, aqui eu fui meio pleonástico. O que é pleonasmo, né? A ideia da redundância, aquela coisa que eu falo e depois eu falo novamente, eu redundo. Por quê? Porque se é esquadrilha, ela só pode ser de aviões. Então, a esquadrilha de aviões não é recomendável, porque eu vou estar dizendo o que já foi dito. Se eu falei em esquadrilha, obviamente eu estou falando de aviões. Então, teríamos aí na esquadrilha de aviões um pleonasmo. Só esquadrilha basta. A partir dessa reflexão, eu vou para outra, que é essa questão. A expressão multidão de pessoas, né? Por quê? Porque há um pensamento. Peraí, multidão de pessoas é isso que você acabou de falar, Márcio. É um pleonasmo, visto que multidão implica a ideia que seja de pessoas. Não, necessariamente. Há duas visões sobre o assunto. Há quem preveja dicionários a ideia de multidão como um grupo realmente de pessoas. Nessa visão, nesse sentido, realmente, né, se eu escrever multidão de pessoas, eu já previ lá no dicionário que multidão é de pessoas, aí realmente se configura a ideia de um pleonasmo. Porém, há dicionários que dizem que multidão pode ser de pessoas ou outros seres, e aí que entra a multidão de mosquitos. Para esse dicionarista, que diz que multidão pode ser de outros seres, a multidão de mosquitos é uma ideia absolutamente correta. Parece estranha, mas não é. E a partir dessa visão, se há multidão de outros seres, além de multidão de pessoas, não necessariamente a expressão multidão de pessoas é um pleonasmo, porque há outras multidões. Então, é claro que aí há uma questão. Por exemplo, nessa frase aqui, a multidão invadiu a delegacia. Ora, ninguém vai imaginar que é uma multidão de mosquitos ou uma multidão de coelhos, sei lá, invadindo a delegacia. Obviamente, é uma multidão de pessoas. Então, o que a gente poderia dizer é que multidão de pessoas não necessariamente é um pleonasmo, mas às vezes é desnecessário. Na questão aqui da multidão invadiu a delegacia, seria realmente desnecessária a expressão de pessoas, porque é óbvio, né, que seria de pessoas. Então, a ideia que a gente pode fechar é essa. Multidão de pessoas não necessariamente pode ser considerado um pleonasmo, visto que há quem preveja multidão de outros seres. Mas, em algumas situações, podemos classificar a ideia de multidão de pessoas como algo desnecessário,
que não precisamos escrever ou falar, como no exemplo a multidão invadiu a delegacia. E tem situações onde multidão precisa ser especificada, mesmo que seja de pessoas, como uma multidão de desempregados, é uma multidão de pessoas, mas é um grupo específico de pessoas, desempregados. Aí, claro, a designação de desempregados é totalmente correta. Ficou claro aí a nossa ideia que multidão de pessoas não é necessariamente um pleonasmo? E aí eu toco, em algumas vezes, em nossos encontros, a gente fala de uma coisa mais abrangente em língua portuguesa, aqui eu vou aproveitar e falar algo sobre isso. Que eu falei em duas visões sobre o assunto. Há quem diga que é pleonasmo e há quem diga que não necessariamente é. E isso pode parecer surpreendente para o público. Por quê? Porque quando eu estou na escola, quando eu estou estudando meu material didático, nunca me é apresentado que aquele assunto tem uma possibilidade, uma visão, mas existe outra possibilidade, outra visão. E isso não está correto. Por quê? Porque aquele nosso encontro, né? Que língua portuguesa é uma ciência humana. Então, há divergência, sim, entre os estudiosos em determinados assuntos. Claro que não são todos, claro que há muita convergência, mas há divergência. E aí o que acontece? O gramático, o professor, expõe o seu ponto de vista, utilizando argumentos que justificam porque ele pensa daquele jeito. O outro professor, o outro gramático vai fazer a mesma coisa, vai expor o ponto de vista dele com os seus argumentos. Mas por que isso é importante? Primeiro, para confirmar mais uma vez que língua portuguesa, como qualquer ciência e como qualquer ciência humana, há suas divergências, sim. E isso tem uma questão muito prática. Quando eu estudo para uma prova ou concurso, se eu recebo a informação que aquele assunto determinado não tem divergência nenhuma, ou seja, é assim, pronto, acabou, as provas vestibulares, concursos, evitam questões que tratam desses assuntos que têm uma certa divergência. Mas se cai lá uma questão com essa divergência, eu vi o assunto por uma visão só. E aí eu respondo de acordo com a minha visão. Sim. Eu erro a questão. E aí que agora a gente vai entender porque muita prova, concurso, existe uma relação de materiais didáticos usados naquela prova. É exatamente para essa situação. Porque se eu erro, porque a minha visão é divergente daquela da prova do concurso, eu posso entrar até com recurso. O retorno vai ser o seguinte: olha, candidato, não é que você está errado, sua visão realmente existe. Só que minha prova se baseia na outra visão. Por isso que eu citei aquele material didático lá no edital da prova, do concurso, porque aquele edital está ali, o material didático, que traz a visão, que vai ser a visão da prova. E quando eu vou para uma prova ou concurso, eu preciso saber, então, pelo edital, pelo material didático que vai ser usado na prova, qual é a visão que vai prevalecer naquela prova. Fechando tudo isso, podemos dizer que multidão de pleonasmo, desculpe, que multidão de pessoas é um pleonasmo? Depende da visão do gramático e do dicionarista. Para alguns, sim, para alguns, não. E para os não, se considera em algumas situações, como eu falei, a multidão de pessoas invadiu a agência bancária? Não, multidão invadiu a agência bancária. É um termo desnecessário, mas não necessariamente pleonástico. Perfeito, muito bem explicado, excelente dica também em relação ao material que é indicado para aquela prova ou para aquele concurso. Muito obrigada, Márcio, por essas dicas, pela explicação, por tudo. Eu que agradeço aí para a gente estar trazendo, inclusive, né, uma visão mais, acho que adequada sobre o que é a língua portuguesa, para a gente lidar com a língua portuguesa de uma maneira melhor, entendendo o que ela é de fato. E agradeço a atenção, a paciência aí sua e do público. Espero que a gente continue fazendo algo que seja útil, tanto no trabalho, como no estudo e no dia a dia das pessoas aí que assistem nossos encontros. Com certeza, e obrigada ao pessoal que acompanha. Tchau, Márcio. Nós agradecemos. Muito obrigado.